A temporada da NBA ainda está longe de começar, porém com as assinaturas de diversos contratos na agência livre, o cenário para outubro começa a tomar forma, e entre os jogadores existem alguns nomes que terão algo a provar nessa temporada, seja para mudar a opinião dos críticos ou até mesmo para salvar as suas carreiras na liga. Então no vídeo de hoje veremos 5 atletas que provavelmente têm algo a provar nessa que será a temporada de número 73 da NBA. Número 5. DeMarcus Cousins. O pivô chocou a todos quando as notícias saíram que ele iria se juntar aos atuais campeões da NBA, o Golden State Warriors. Na última temporada, Cousins era visto como o melhor jogador da posição de toda a liga, e a sua ida ao time da Califórnia significa que eles terão 5 titulares que são estrelas e basicamente não tem mais nenhum ponto fraco. Porém, várias questões foram levantadas sobre como o atleta irá voltar. Ele sofreu uma lesão no tendão de Aquiles na metade da temporada. Essa espécie de lesão é uma das mais graves e temidas entre os jogadores da NBA, como por exemplo Kobe Bryant, que teve a sua carreira encurtada e nunca mais conseguiu jogar no mesmo nível depois de sofrer essa lesão no final da temporada de 2013. Por causa disso, muitas dúvidas foram levantadas sobre como o pivô vai jogar quando ele conseguir retornar da lesão e se ele vai conseguir continuar sendo um dos top jogadores da posição. Por causa disso também, as ofertas por contratos devem ter ficado bem menos atrativas para os times, o que é compreensível, afinal, é difícil oferecer um vínculo longo a alguém que acabou de passar por uma lesão tão devastadora. Com isso, ele decidiu se juntar ao Warriors por um valor bem abaixo do seu preço de mercado e vai tentar provar que ele ainda pode ser considerado um dos melhores jogadores da NBA, e provavelmente ele achou o melhor time para isso, porque convenhamos, a equipe do Golden State, mesmo sem Cousins, ainda é a principal candidata ao título, e ele pode voltar a jogar tranquilamente sem ter a pressão de carregar eles. Ao mesmo tempo, ele tem essa pressão de tentar provar para o resto da liga que a lesão não interferiu no seu jogo e ele continuará atuando em alto nível. E esperamos que sim, porque na história já existem muitos nomes de estrelas que sofreram com lesões, e não precisamos de mais um. Número 4. Jabari Parker. A segunda escolha do draft de 2014 com certeza tem muito que provar nessa temporada. Infelizmente para o atleta, sua curta carreira na liga até agora foi castigada por lesões, perdendo quase toda a sua temporada de calouro e só conseguindo jogar 30 jogos nessa última temporada. Quando ele conseguiu atuar mais, seus números foram bons, mas ele não conseguiu jogar o suficiente para mostrar sua habilidade. Por causa disso, algumas pessoas já começaram a considerar ele um bust, e infelizmente essas pessoas não estão totalmente erradas. O atleta sofreu não uma, mas 2 lesões do ligamento cruzado anterior, as duas no mesmo joelho. Isso pode debilitar muito o jogo do atleta, afinal, lesões no joelho em jogadores de basquete não são brincadeiras, ainda mais quando as 2 lesões graves acontecem no mesmo joelho. Agora ele jogará pelo time de sua cidade, o Chicago Bulls. Isso pode motivar ele, além do fato dele ter somente 22 anos. De qualquer forma, ele vai ter que justificar um contrato de 20 milhões por temporada, então ele vai ter que provar para os fãs do Bulls que ele vale todo esse dinheiro, ao mesmo tempo provando para o resto da liga que ele não é um bust e ainda pode se tornar aquele jogador que se era esperado quando ele chegou na liga em 2014. Número 3. Austin Rivers. Esse nome parece meio estranho. Você acharia que ele tinha que provar algo por causa da lesão que sofreu, mas esse não é o caso aqui, pelo menos não totalmente. A maior coisa que sempre se era falado sobre Rivers era o fato dele ser treinado pelo próprio pai, e como sabemos, isso vai fazer com que as pessoas falem bastante coisa sobre o seu jogo. Coisas como ele poder fazer o que quiser sem se preocupar muito, afinal, seu pai é o treinador, então ele vai jogar de qualquer jeito. Por causa disso também, muito se foi comentado de problemas no vestiário do time do Clippers e em vários casos, Rivers era um dos culpados pelos problemas, pelo menos era o que se era falado nas mídias. Talvez isso até fosse verdade, considerando que os outros atletas poderiam ver essa situação como injusta, ainda mais quando o jogo de Austin não era dos melhores e mesmo assim, sem jogar muito, ele ainda conseguiu um contrato de 35 milhões por 3 anos, e acho que isso não ajudou muito a situação da química da equipe. Bom, agora o atleta acabou sendo trocado e depois de algum tempo não vai mais ser treinado por seu pai, e agora pode provar para as várias pessoas que o criticam que o motivo dele continuar na NBA não tem nada a ver com seu pai, mas sim com a sua própria habilidade.
A única questão aqui é que ele vai jogar no time do Washington Wizards, que já sabemos não é o melhor time quando se fala da química no vestiário. E a inclusão de Dwight Howard vai tornar tudo ainda mais interessante. Então esse vai ser, de um certo modo, um grande desafio para que Rivers prove que o que era falado dele em Los Angeles não era verdade. Número 2. Carmelo Anthony. A carreira do atleta no time de New York não foi fácil, com ele sendo constantemente criticado por Phil Jackson para tentar fazer o jogador sair do time, o que fez com que seus últimos anos na equipe fossem bem desagradáveis, mas ele também não queria ir para qualquer time, então ele acabou indo para o Oklahoma City Thunder e as expectativas sobre eles eram bem grandes, então é compreensível que a decepção tenha sido grande também. Seu aproveitamento caiu, mesmo com seu número de tentativas não diminuindo muito, mas o pior era sua defesa. Seu jogo já não parecia mais o mesmo e com a decepcionante temporada do Thunder, várias pessoas começaram a dizer que o atleta estava caindo e não podia mais ser considerado uma estrela, e seu contrato de mais de 20 milhões também não ajudou muito. Agora que ele vai para outro time, ele terá que provar que ainda pode oferecer algo, que ainda pode ser um jogador valioso para a equipe que ele for atuar. Número 1. Isaiah Thomas. É incrível de ver como a carreira de Thomas mudou tão rapidamente, onde ele foi de o 5º lugar ao prêmio de MVP para um atleta que quase não conseguiu mais achar um time. Jogando no Celtics, ele chegou à incrível marca de 28 pontos por jogo e era quase garantido que ele assinaria um contrato gigante, mas uma lesão no quadril realmente debilitou seu jogo. Ele acabou sendo trocado com o Cavaliers e os fãs do time se convenceram que o atleta voltaria fazendo a mesma função que Kyrie Irving, então as expectativas sobre ele eram enormes, e quando ele finalmente retornou, nada disso aconteceu. Afinal, era esperado que um jogador que está voltando de uma lesão vai demorar para voltar à sua forma antiga, só que infelizmente o time de Cleveland não tinha tempo e precisava de respostas rápidas. Thomas acabou sendo trocado com os Los Angeles Lakers, mas ele ainda parecia mais lento, e eventualmente ele acabou perdendo novamente a temporada porque ele teria que passar por outra cirurgia. Sua altura limita em muito as suas ações defensivas, e isso já é um grande problema para qualquer time que ele jogue, então se ele não conseguir ser efetivo no ataque, não existe nenhum motivo para ele estar em quadra. Por causa disso, e do fato dele ser um agente livre, ele dependia de uma oferta e todos seus problemas com lesões levantaram muitas preocupações. No final, ele acabou assinando com o Denver Nuggets pelo mínimo de veteranos e terá essa temporada para provar que ele ainda pode voltar a ser aquele mesmo jogador ou pelo menos um pouco do atleta que dominou em Boston, e de todos os jogadores na NBA atualmente, ninguém tem mais a provar do que Isaiah. Se ele quiser ganhar pelo menos uma parte daquele dinheiro que ele disse querer no Celtics, ele vai ter que se esforçar muito para isso. Muitas pessoas duvidam desses atletas, porém eu espero que todos eles consigam dar a volta por cima e provar que seus críticos estão errados. E eles definitivamente têm condições de fazer isso, só que com certeza isso não será fácil. Obrigado e até a próxima.